Cidades está de volta. Hoje conversamos sobre acessibilidade no Rio de Janeiro. Meus convidados são a deputada Tânia Rodrigues e o primeiro presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, João Batista de Carvalho. Então, como a gente estava falando no primeiro bloco, e a gente terminou, que a senhora disse, do estudo, da necessidade dessas leis, para que seja cumprido, para que quando uma pessoa seja lesada, a pessoa com deficiência tenha seu direito lesado, ela possa, inclusive, ir à justiça. Esse ano, o Rio vai sediar as Paralimpíadas, né? O senhor foi já presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Será que a gente está preparado? Vamos conversar agora nesse bloco sobre a estrutura da cidade para esse evento e sobre esse estudo que a deputada fez, que mapeou alguns dos problemas, né? Como que foi o trabalho que o senhor fez à frente desse comitê? Bom, eu tive a oportunidade de dirigir o Desporto Paralímpico de 1995 a 2001. Então, na condição de presidente do Comitê Paralímpico, participei de 2 Paralimpíadas, de Atlanta em 1996 e Sydney em 2000. São cidades distintas. Sydney é uma cidade com uma característica muito próxima da nossa cidade aqui, da cidade do Rio de Janeiro. Tem uma baía como a nossa. A diferença está em que a baía lá é totalmente despoluída. Nossa, e aproveitada para o transporte aquaviário, né? Você sai de um ponto para outro sem necessidade de estar tomando outros meios de transporte que não o barco. Mas eu tive a oportunidade também de estar em muitas outras cidades, né? Estive em Barcelona, em 1992, que é o marco do aproveitamento de Jogos Olímpicos e Paralímpicos para transformação de áreas degradadas e transformação na cidade. Barcelona é o melhor exemplo do aproveitamento dos Jogos. Uhum. Eu acho que a cidade do Rio de Janeiro, apesar de nós já estarmos discutindo Jogos Olímpicos e Paralímpicos desde 2009, né, quando ganhamos o direito de sediar essas 2 competições, eu acho que nós não vamos ter boas condições como tivemos em outras cidades. As arenas certamente estarão acessíveis, com exceção das distâncias, né, que a deputada Tânia sempre se refere às distâncias como um problema, né, para a locomoção de pessoas com deficiência. Mas os pontos turísticos, a cidade como um todo, eu acho que tem dificuldade. Nós vimos no seu VT inicial uma pessoa em cadeira de rodas querendo visitar o Cristo Redentor e subindo uma escada rolante, segurando, né? Que é proibido. Isso pode dar um acidente. Não, é engraçado aqui no país, porque na escada rolante tem um decalque dizendo que carrinho de bebê e cadeira de roda não pode. Tá assim, não pode. E aí você vai quando você tem que ir lá no Cristo, você vai ter que usar a escada rolante. Quer dizer, é uma coisa de português. Deputada. Olha, eu sou neta de português, mas desculpa, não é possível uma coisa dessa. Deputada, entrando exatamente nessa questão, o estudo que a senhora fez, ele visitou, levou em consideração a infraestrutura dos pontos turísticos, das instalações esportivas e no entorno e a questão do transporte, né? Isso. Vamos começar falando pelos pontos turísticos, como a gente estava dizendo. Qual que é a situação hoje de acessibilidade? Olha, o Corcovado, nós recebemos agora, nesse final de semana, lá na Andef, um amistoso de basquete, que o Canadá veio. Aí disseram lá no alto-falante, no microfone, amanhã é o dia de folga porque eles vão conhecer a cidade. Eu já fiquei nervosa, entendeu? Porque eu falei, já imaginou? É a delegação feminina e masculina. Só tem cadeirante, né? Porque jogam basquete. Eu falei, você já pensou?
Se tivessem quantas pessoas, mais ou menos? Umas 50? 24 atletas. Aí, quase 50 pessoas. Já pensou se eles resolverem ir ao mesmo tempo no Corcovado? Meu Deus, vai levar... Tem que dormir na fila pro outro dia, porque no bondinho só sobe um assim, ó. Você fica sem saber onde vai segurar e fica assim o tempo todo no bondinho. E aí eles vieram com um ônibus que, olha só, para você ter uma ideia, eles alugaram um ônibus de turismo para ficar com eles aqui no Rio de Janeiro, de São Paulo, que era adaptado. Eles precisaram fazer isso. São Paulo tem um ônibus adaptado de turismo e trouxe para o Rio de Janeiro para ficar com a delegação do Canadá. Aí o ônibus não vai poder subir no Pão de Açúcar, até lá em cima, porque seria o ideal. Claro. Né? Mas não pode. Então, você começa a ver as dificuldades que são criadas para você, por exemplo, ali do lado, no entorno do Pão de Açúcar, do Corcovado, você não consegue andar nas calçadas, porque elas são estreitas, tem poste no meio. A gente já fez toda essa visitação. Para você comer, tem alguma coisa do outro lado que você tem que atravessar com um degrau desse tamanho assim, a praça. E é de paralelepípedo. Então fica complicado para quem é cadeirante. Complicado. Então, na verdade, as pessoas, elas vão levar na esportiva, porque elas vão ficar aqui no máximo 15 dias, né? E a nossa grande esperança era podido modificar, ter colocado no projeto que foi aprovado aqui na licitação da prefeitura, ter colocado que no entorno deveria ter. Por exemplo, uma coisa que a gente não vai ter, eu tenho certeza, é sinais sonoros. Isso seria muito importante para os deficientes auditivos. Inclusive para o legado, né? Porque na hora dos jogos não tem problema, vai ter voluntário, vai ter não sei quem, vai falar... Eles criam todo um sistema. Pega aqui no meu braço que eu vou te atravessar. Mas para nós, que a pessoa que mora ali, por exemplo, se for cega, precisa pegar o ônibus para ir trabalhar... ela não vai poder atravessar a rua porque não tem sinal sonoro. Então, para você ver como eles não pensaram em absolutamente nada de legado. É só 2 jogos. E aí é complicado porque a gente não vai aproveitar quase nada. E o senhor acha que, o senhor estava falando, até que a deputada tinha citado, a questão das distâncias das arenas, né? É difícil o quê? Você mesmo tendo, na época, claro que vai ser feito todo um sistema, todo uma proteção até para essas pessoas com deficiência, né? Mas a gente está falando aqui da cidade do Rio e da população do Rio que tem que ter esse direito, né? Essas arenas, elas têm uma distância muito grande, porque a pessoa chega num ônibus adaptado, vamos dizer, e a partir daí, como é que é? Então, para quem não tem dificuldade de locomoção, as distâncias são grandes, mas não são intransponíveis, né? Eu acho que elas não têm problema. Para uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, eu acho que já existe um problema um pouco maior, né? Nós estamos falando aqui de acessibilidade e eu acho que para além das leis, né, que a gente fala muito aqui sobre a legislação, falamos sobre a legislação americana, né, que tem 25 anos e que aonde você vá, você encontra condições acessíveis, né, para todos. E as leis são respeitadas. São respeitadas, mas eu tive a oportunidade de ir ao Japão por 2 vezes, né. Nossa, aí é outra realidade. Eu ia dizer que meu grande sonho de consumo era Sydney, ele vai me falar do Japão, aí é demais. Eu tive a oportunidade de ir a Tóquio 2 vezes. Eu acho que o que a gente não tem aqui, que talvez a gente tenha, né, em países como o Japão, é a consciência da população. Exatamente. Sobre o direito do outro, né? Então você tem cruzamentos em X, em determinadas esquinas da cidade, em que milhares de pessoas usam, né, aquele cruzamento para fazer a travessia, e você vê uma massa, ninguém esbarra no outro, porque uma massa está nessa direção e a outra está na direção contrária, né?
Você não vê um papelzinho na rua. As pessoas os que fumam têm lugares específicos para fumar e para apagar o seu cigarro. Viveram problemas, né? Guerras. A guerra praticamente destroçou o país e eles se reconstruíram. E aonde você vai, você tem condições para todos. Para todos. Né? Deputada, e falando desse relatório que a senhora fez, que a senhora visitou vários lugares, né? A gente falou dessa acessibilidade dos pontos turísticos que ainda carece de muita coisa. E na questão dos transportes, como é que é isso? Isso é que foi uma tristeza. Porque, na verdade, a gente fez metrô, supervia, né? Nos locais que vão ter, vão acontecer os jogos, na verdade, eles já estão fazendo já mais preparado. Já está mais adaptado. Mas a gente tem um grande problema que é o Maracanã. O Maracanã, ele vai ser palco da abertura e do encerramento, onde nós vamos ter um feriado escolar, nós vamos ter... nem sei se vai ter, né, para a Paralimpíada, porque o feriado escolar vai ser para a Olimpíada, né? Não, mas de qualquer maneira, a gente vai ter pessoas com deficiências que vão ser direcionadas a usar o metrô. Se você saltar em São Cristóvão para ir andando, você não pode, porque a rampa ela tem um degrau no meio e você não tem rampa de acesso à calçada. E tem um elevador que nem sempre funciona. E, deputada, só interrompendo a senhora um minuto, até a data das Paralimpíadas, ou talvez até como legado, existe projeto de obra de melhoria nisso? Sim, a gente discutiu com eles isso, né? Porque o que aconteceu? O governador pediu para que eu fizesse esse levantamento para ver o que poderia ser colocado. E a gente conversou com o pessoal do metrô e da Supervia. E eu fiz uma vistoria para dizer quais as dificuldades que a gente estava enfrentando. Inclusive até de sinalização para cego, essas coisas todas. Em todas as áreas a gente fez esse documento que entregou para eles, né? Tanto para o governador como para o prefeito através do secretário de governo, Pedro Paulo. E, quer dizer, para que eles pudessem tomar as iniciativas, e já foi discutido no projeto com o pessoal do metrô e da Supervia. E lá o grande problema seria aquela rampa de descida na estação do Maracanã, porque aquela rampa, ela é de matar qualquer um. É perigosa? Nossa, ela é muito íngreme. E para você descer, tanto é perigoso para descer, quanto para subir, tem que ter uma pessoa muito forte para poder conseguir fazer com que a pessoa chegue até lá em cima. E dentro do próprio Maracanã, porque os atletas vão adentrar por baixo, né? Eles vão ter que fazer uma adaptação nas rampas, porque vai ficar difícil para eles poderem usar. Mas como as pessoas elas vêm sempre muito felizes, doidas para ganhar medalha, essas coisas todas, vai ser ótimo para eles. Para nós, eu acho que vai ser difícil. Bom, tomara que a partir daí, da gente ser sede de uma Paralimpíada, que todos os governos, tanto a nível federal, estadual e municipal, que isso ganhe uma visão maior e que não pare aqui, né? É importante o legado continuar, né? Que a partir daqui continuem sendo feitas obras e sendo feitas melhorias, né? Exatamente. Eu acho que a prefeitura tinha que ter um planejamento através de bairros, né, para fazer as adaptações. E aí, aí, em alguns anos, certamente a gente teria condições de se locomover facilmente no Rio de Janeiro. Se discute muito uma questão que não é uma obra de grande porte, mas que são rotas acessíveis, né? Exatamente, onde tem pedra portuguesa, como Copacabana. Seriam coisas mais simples. Mais simples de serem executadas e que atenderiam uma quantidade de pessoas. Centro.
Infelizmente, nosso tempo acabou. Esse é um tema que dava até muito mais conversa, mas acho que a gente conseguiu falar um pouquinho da situação aqui da nossa cidade. Então, vou agradecer muito a presença do senhor, João, da senhora deputada. Obrigada. Cidade fica por aqui. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.